pastores. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jeremias, apresenta uma das mais belas declarações de amor de Deus. Deus falando com Jerusalém, falando com o seu povo, Deus diz: lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Deus se apresenta aqui como o esposo e o seu povo como a esposa. E Deus se recorda do amor, quando Israel amava o Senhor, e amava como a noiva apaixonada, a afeição da jovem, e que o seguia até mesmo no deserto, numa terra inculta, isto é, seguia o seu esposo até nos lugares difíceis, deserto e terra inculta. Mas Israel mudou, o amor se modificou, e Jeremias apresenta agora a atitude do povo de Deus com uma imagem tão forte. Diz: eles me abandonaram, abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas, cisternas defeituosas, cisternas rachadas. Abandonaram a fonte da vida para procurar água em cisterna rachada que tem lama, que tem água barrenta. Isto é, a crítica aqui do profeta Jeremias é: eles tiraram Deus do centro, eles abandonaram Deus para procurar a felicidade à própria maneira. E quando isso acontece, meus irmãos, quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida, qualquer coisa ou pessoa ocupa o lugar. Esta era a crítica, a denúncia do profeta Jeremias ao povo de Israel. Pois bem, é esta também, meus santos, a situação do tempo de Santa Brígida, cuja memória hoje estamos celebrando. Brígida nasceu no início do século XIV, se casou ainda muito jovem, teve 8 filhos. Quando seu marido faleceu, ela percebeu que Deus a chamava a uma consagração total. Consagrou-se totalmente a Deus, viveu numa profunda união com Deus.
recebeu várias revelações a respeito de Jesus crucificado, da Virgem Maria e da necessidade da conversão na igreja. Imagine, no tempo de Santa Brígida, o papado estava em Avignon, na França, e ela, que recebia revelações privadas, que Deus a mandava dizer ao Papa que ele voltasse para Roma. Então ela, juntamente, por exemplo, com Santa Catarina de Sena, ela é contemporânea de Santa Catarina de Sena, dizendo, pedindo, mandando, exortando o Papa a ser corajoso. Eram palavras fortes para que ele voltasse para Roma. Mas não só, meus irmãos, o século XIV foi um século em que a igreja experimentou uma crise muito grande. Imagine, existia um luxo e um mundanismo muito grande no alto clero, os bispos e os cardeais. Existia o chamado pecado da simonia, isto é, quando você compra e vende as coisas sagradas. Então, bispados, abadias, paróquias ricas, cônegos de catedrais, eram cargos comprados. O rei pressionava o Papa e às vezes fulano era feito bispo em troca de dinheiro ou de influência política. Bispos que por influência concediam paróquias ricas para padres que às vezes não tinham nem virtude. Então vocês podem imaginar o caos. Então é compreensível que infelizmente houvesse luxo e mundanismo entre bispos e cardeais, porque muitos tornaram-se tais sem vocação, apenas pelo interesse econômico de desfrutar os benefícios que aquele cargo detinha. A sociedade afastada de Deus, da prática dos sacramentos, o relaxamento na vida religiosa, que imagine, se era feito abade, alguém que não tinha vocação para aquilo, apenas de olho nas terras e nas propriedades daquele mosteiro, é claro que aquele mosteiro caía em virtude. O abade não tinha virtude e muitos seguiam o seu mau exemplo. Então era uma decadência moral muito grande. E qual foi, meus santos, a atitude de Santa Brígida diante da decadência entre o clero, da decadência do povo? Ela se rebelou contra a igreja, ela se revoltou com críticas mordazes e cruéis? Não. Ela viu naquela situação concreta um chamado a ela mudar de vida, a se tornar mais fiel. Diante da infidelidade que ela via, ela se sentia chamada a uma fidelidade maior. Meus irmãos, porque é fácil, né? Quando nós vemos, ainda hoje existe, infelizmente, escândalos na igreja, divisões na igreja, uma sociedade que se afasta cada vez mais de Deus. É fácil que nós condenemos o pecado fora. Mas vejamos aqui no profeta Jeremias, a situação, em essência, era essa. Os sacerdotes e os profetas tinham abandonado Deus, o povo tinha abandonado a fidelidade a Deus, e o que Deus manda o profeta fazer? Chamar o povo à conversão, voltar à fonte da água viva.
Abandonar as cisternas rachadas. O que são, meus santos, as cisternas rachadas? São aquelas realidades que nos prometem preencher o coração e que de verdade não preenchem coisa alguma. São aquelas realidades, pessoas, coisas, empregos, prazeres, que nos prometem uma felicidade sem Deus e que nós fazemos de conta que não estamos percebendo que aquilo é contra a vontade de Deus. E vamos procurando, cavando cisternas rachadas, quando, na verdade, na prática da vida, estamos nos afastando da fonte de água viva. Então, aquilo era no tempo de Jeremias, era no tempo de Santa Brígida, e é também no nosso tempo. Qual é a nossa atitude? Porque, repito, nós iremos ver coisas tristes e feias em quem não deveríamos ver. Nós veremos falta de unidade, confusão, inclusive na igreja. Veremos. Nós veremos um mundo que vira as costas cada vez mais para Deus. Veremos. Mas a nossa postura é criticar, é condenar, tal bispo está errado, tal padre está errado, aquilo é mal, aquilo é feio. Mas e você, o que você tem feito? Fala-se que há uma história que diz que uma vez perguntaram a Santa Teresa de Calcutá: irmã, o que deve mudar na igreja? Imagine, vocês podem aqui imaginar as coisas mais tristes que já aconteceram entre os homens e mulheres de igreja. Escândalos sexuais, escândalos de corrupção, escândalos de infidelidade à doutrina. Infelizmente, isto aconteceu, acontece, e enquanto houver mundo, acontecerá. Diante desse cenário, quando eu pergunto, irmã, o que a senhora acha que deve mudar na igreja? Imagine se essa pergunta fosse feita a você. Ela olha para o repórter e diz: você e eu. Isso é o que deve mudar na igreja. Isto é, a renovação deve começar em mim. Deve começar em você. Você quer pessoas mais santas, pessoas mais fiéis, padres mais fiéis, bispos mais fiéis, ordens religiosas mais fiéis. Ok, mas você tem procurado viver a fidelidade, o amor a nosso Senhor? Você tem procurado cada vez mais a água na fonte viva no coração de nosso Senhor? Ou você também, na sua vida, tem cavado cisternas rachadas, cisternas defeituosas? A sua vida é uma tronchura só. Você não é fiel à oração, você não luta contra os seus pecados como deveria lutar, você é muito complacente com os seus erros, mas para ver os erros dos homens e mulheres da igreja, você é um expert. É muito fácil. Tem uma outra frase, esta, pelo menos assim, nós temos uma segurança histórica de que isso de fato está ali marcado. Isso sobre Santa Teresa de Calcutá, se aconteceu ou não, é aquela história, como dizem os italianos: se não é vero, é bene trovato, né? Se não é verdade, é bem inventado, porque é uma verdade aquilo que é ensinado. Isto é, a renovação tem que começar em mim e em você. Mais uma vez, um jornal perguntou a Chesterton: o que há de errado no mundo? E ele respondeu: eu. Que cada um aqui veja que o erro está em si. Senão, meu santinho, você vai se tornar um revolucionário na igreja, não um verdadeiro reformador.
A verdadeira reforma acontece com a sua mudança de vida. E a partir de você, como Deus se utilizou de Santa Brígida, e a partir da renovação, da transformação, da santificação daquela mulher, daquela santa viúva, né, começou uma renovação na igreja. Então, esta é a renovação. Como aconteceu com Santa Teresa d'Ávila, como aconteceu com Santa Catarina de Sena, como aconteceu com São Francisco de Assis, como aconteceu com São Domingos. Isto é, eles viram os erros entre os homens e mulheres da igreja, mas não se rebelaram contra a igreja. Não fizeram críticas mordazes e ásperas à igreja. Porque você faz isso e você se esconde atrás daquela crítica. Não, eles procuraram mudar o próprio coração. Você, meu santinho, onde você tem procurado água para a sua vida? Isto é, água aqui é felicidade, o sentido para a sua vida. Em cisternas rachadas, em relacionamentos que desagradam a Deus, em realidades que comprometem, que põem em risco a sua vida espiritual, procurando no prazer desmedido, no dinheiro que escraviza o seu coração. O dinheiro em si não é mau, mas quando buscado de uma maneira desmedida, escraviza o seu coração. Isto é, onde você tem procurado o sentido do seu viver e da sua existência? É esta a pergunta que deve ser feita. Por quê? Porque foi isso o que Santa Brígida fez, e foi a isso que Jeremias estava chamando o povo, a uma busca de Deus, uma busca sincera, na fidelidade. E aí, meus irmãos, o ambiente, entendamos aqui, a igreja é una, santa, católica e apostólica, mas eu estou falando aqui dos homens e mulheres de igreja. Ora, se você for mais fiel, mais santo, a igreja será mais santa. Entenda aqui, entre os homens e mulheres de igreja, não haverá escândalos, não haverá divisões, não haverá infidelidades, pelo menos haverá menos se você for mais fiel, mais santo, lutar com mais afinco contra os seus pecados, procurar viver com fidelidade o seu estado de vida. Você como homem e mulher casados, você como rapaz, uma moça solteiros, você como religioso, religiosa, você como sacerdote e ordenado. É a isso que Jeremias chamava, e a vida de Santa Brígida é um luminar a essa busca de uma renovação profunda que começa na sua vida, no seu viver. Que cada um aqui então, meus irmãos, diante desta palavra, se analise. Como tem sido a sua postura? Se você conhece um pouco dos acontecimentos, das realidades que têm acontecido atualmente, você percebe quando alguém chega para você e começa a falar da igreja, se você com muita facilidade começa a criticar coisas criticáveis, começa a condenar coisas condenáveis, mas esquece das coisas criticáveis e condenáveis que você acalenta no seu coração. Peça a intercessão de Santa Brígida para que essa renovação, essa mudança, essa fidelidade que você quer tanto nos outros, comece de verdade em você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.